Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar a respeito do poder transformador dos 5 princípios do Reiki. Geralmente se dá mais atenção aos símbolos, né, utilizados na prática do Reiki, mas os 5 princípios têm um grande poder transformador também na vida das pessoas. Eu sou Sérgio de Souza Bosco, terapeuta integrativo, constelador familiar, mestre Reiki e professor de radiestesia e radiônica. Bom, vamos começar entendendo, né, de onde Mikao Usui retirou os 5 princípios que ele inseriu na sua escola, né, no Reiki. Então, esses 5 princípios, eles foram desenvolvidos pelo imperador Meiji. O Japão, até 1868, era um país cujo modelo de governo era baseado no shogunato, ou seja, tinha o imperador e tinha os shoguns, os generais, que comandavam, né, os diversos feudos do qual o Japão era formado. Né? O Japão era formado por mais de 150 feudos. Né? Não era um país integralizado, né? Ele era todo dividido, e os shoguns que comandavam essas regiões. E durante esse período, o Japão era um país fechado para a diplomacia, né, para a relação com outros países, e pouco desenvolvido na educação, não era um país industrializado, né, ele não possuía indústrias, era um país praticamente agrícola, né, o seu exército ainda era formado, né, tinha como armas, né, arco, flecha, lanças, espadas. Então, comparado a outros países do mundo nessa época, o Japão ainda era muito atrasado. E por volta, né, de 1868, o imperador Meiji assume o governo do Japão e passa a implantar uma série de medidas para tornar o Japão um país desenvolvido. É claro que essa abertura, essa mudança, ela não se deu de maneira pacífica. Né? Houve, né, uma guerra interna e também houve a pressão de outros países, né, principalmente dos Estados Unidos, que também enviou seus exércitos para o Japão para forçar essa abertura. Mas, de qualquer maneira, né, a partir do momento, né, que o imperador Meiji assume, né, o governo do Japão, ele passa a implantar uma série de mudanças. Né, começa a industrialização, ele envia representantes japoneses aos diversos países do mundo para aprender, para entender como é que esses países faziam, né, com as suas indústrias, com seus sistemas educacionais, com seus exércitos, sempre com o objetivo de desenvolver o Japão. E grande parte, né, do Japão que existe hoje, né, com toda a sua tecnologia, educação, se deve a esses processos implantados, né, pelo imperador Meiji. E para nortear, né, esse desenvolvimento, essa mudança, o imperador ele desenvolveu uma filosofia, ele desenvolveu uma ideologia escrita no Gyosei, né? Ou seja, né, era um escrito contendo 125 poemas, nos quais estavam descritos, né, todos os princípios, toda essa filosofia que levaria o Japão a se tornar, né, uma potência que é hoje. E junto, né, com o Gyosei, ele desenvolveu também o Gokai, que são os 5 princípios que hoje nós conhecemos como 5 princípios do Reiki. Então, o Gokai, ele desenvolveu de uma maneira bem simples, né, frases curtas, para que as pessoas pudessem utilizá-las como meditação, para que as pessoas, de uma maneira muito simples, pudessem estar colocando, né, esses princípios em prática na sua vida, meditar, pensar a respeito delas. E foram justamente nesses 5 princípios contidos no Gokai que o Mikao Usui adaptou, né, colocou junto ao Reiki. Porque quando ele começou
a aplicação do Reiki, os trabalhos de cura com o Reiki, ele percebeu que tinha muitas pessoas que recebiam, né, o atendimento, mas depois de poucas semanas retornavam novamente, geralmente com as mesmas questões. Então ele foi percebendo que, além da aplicação, era necessário ter algum elemento que ajudasse as pessoas a repensarem a sua maneira de viver, repensarem a sua forma de se comportar. E com base nisso, ele foi buscar, né, nos escritos, né, no trabalho do imperador Meiji, e trouxe os 5 princípios e os aderiu ao Reiki, né, à prática do Reiki, né, junto também com outros conhecimentos que ele trazia, né, do budismo, né, porque, como todos sabem, né, Mikao Usui era budista. Então, o Reiki ele passa a ser formado, né, por diversas filosofias que Mikao Usui vai agregando para cada vez mais potencializá-lo, para cada vez mais tornar, né, fazer o Reiki não uma simples técnica de imposição de mãos, mas também uma filosofia de vida, né, uma técnica terapêutica que possibilite as pessoas realmente transformarem o seu modo de viver e assim ir restabelecendo a sua saúde. E na sua origem, né, os 5 princípios eles eram utilizados para a meditação, para que as pessoas pudessem meditar a respeito dele e passassem a agir no mundo com base nesses princípios, né? Esse foi o objetivo do imperador Meiji quando os desenvolveu, né? E quando esses 5 princípios eles são trazidos, né, para o Reiki, eles funcionam de uma maneira a potencializar o atendimento que as pessoas recebiam, que as pessoas iam em busca, né, de aliviar as suas dores físicas, né, seus problemas de saúde. E junto com o atendimento que era feito, elas também recebiam esses 5 princípios para poderem meditar no seu dia a dia e assim ir mudando o seu estilo de vida, né, para um estilo de vida mais saudável, a fim de evitar que aquele problema de saúde voltasse a se repetir. Porque dentro da filosofia oriental, né, os problemas de saúde, eles não são tratados apenas como uma questão física. E hoje em dia isso já sabe, né? Aí tem a psicossomática, né, a metafísica da saúde. Nós sabemos que boa parte dos problemas que se manifestam no nosso corpo físico tem origem nos nossos aspectos emocionais e mentais, né? E esse conhecimento é um conhecimento muito antigo, né? Um conhecimento que já era usado, né, no Oriente há milhares de anos. E dentro desse aspecto, que os 5 princípios do Reiki, eles agem de uma maneira complementar à aplicação do Reiki propriamente dita. Porque a aplicação do Reiki, ela vai agir ali de uma maneira pontual, né, durante o período de tratamento, e os 5 princípios, eles vão ter um efeito mais duradouro a partir do momento que a pessoa passa a utilizá-los, passa a aplicá-los no seu dia a dia. Isso serve para o terapeuta também, isso serve para o reikiano também, né? Os 5 princípios é uma parte muito importante da formação do terapeuta reikiano e na sua aplicação diária, né? Porque isso vai fazer com que a gente consiga cada vez mais aprimorarmos, né, a nossa prática terapêutica e aprimorar a nossa ação no mundo. Tá certo? Então vamos lá, vamos agora aos 5 princípios, né? Quais são esses 5 princípios? Conhecido como Gokai. E sempre eles vão começar com a frase só por hoje. E isso também é um aspecto muito importante de se observar, porque ele indica que a possibilidade de mudança ela acontece no nosso presente.
né? Os princípios, eles não começam assim, não, a partir de amanhã. Eles começam com a frase só por hoje, né? Mostrando, né, que é justamente no presente que está o nosso poder de mudança. É a partir do que nós fazemos no presente que nós vamos construindo o nosso futuro, né? E o nosso presente, ele se baseia nos atos, nas ações que nós tomamos no nosso passado. Só que o passado nós não temos como modificá-lo, nós podemos utilizá-lo como aprendizagem. A força, o poder de transformação, ele se encontra no presente. Então, por isso que o início, né, das 5 frases, né, que constituem os 5 princípios começam sempre só por hoje. Vamos ao primeiro princípio. Só por hoje sou calmo. E é importante observar que não serei calmo, né? É só por hoje sou calmo. E a calma é a ausência de agitação. A calma é tranquilidade. Então, só por hoje sou calmo, ele traz, né, a importância de procurarmos manter a nossa mente, nossos pensamentos e as nossas emoções de uma maneira tranquila, porque as emoções, né, alguns tipos de emoções e alguns tipos de pensamento têm a propriedade de acelerar o funcionamento do nosso corpo físico, acelerar, né, nosso funcionamento cerebral, acelerar, né, o funcionamento do nosso sistema cardiorrespiratório. E se a pessoa ela passa muito tempo cultivando, né, esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento, isso vai gerando um desgaste muito grande. Então, esse princípio, só por hoje, sou calmo, ele traz essa reflexão, né? A importância de observarmos os nossos pensamentos, observarmos as nossas emoções e aprendermos como não entrar naquele ritmo acelerado que muito desses pensamentos e muitas dessas emoções nos traz. O princípio, né, do estresse é justamente esse, né? É uma aceleração. A pessoa ela passa a funcionar em um ritmo diferente do ritmo natural que o organismo necessita para desenvolver, né, um estado de saúde. Então, esse princípio, só por hoje sou calmo, ele traz, né, como necessário a observação dos nossos pensamentos, a observação das nossas emoções, e à medida que nós vamos entendendo, né, quais são as emoções, quais são os pensamentos que nos tiram dessa calma, que nos tiram, né, do nosso estado de tranquilidade, é possível evitarmos que essas emoções e esses pensamentos ajam durante muito tempo sobre nós. Porque não tem como a gente impedir que um pensamento surja, não tem como a gente impedir que uma emoção se manifeste, mas nós temos como controlar por quanto tempo nós iremos deixar aquele pensamento e aquela emoção tomar conta das nossas ações. Então, só por hoje sou calmo. O segundo, e essa ordem às vezes varia, né? Dependendo, né, de uma escola ou de outra, né? Então, eu estou falando primeiro, segundo, terceiro, mas pode ser que vocês encontrem essa ordem de uma maneira diferente, né, em outros livros, em outras publicações, né? E mesmo a transcrição, né, dos 5 princípios também podem aparecer, às vezes, de uma maneira um pouco diferente, né, as palavras usadas, uma vez que são traduções. Então, o primeiro, né, só por hoje sou calmo. O segundo, só por hoje eu confio. Então, esse princípio do só por hoje eu confio, ele traz, né, para essa meditação
um pouco de se manter no momento presente, né? Evitar se preocupar desnecessariamente. A preocupação ela é importante na nossa vida, né? E de pensar né, nos próximos dias, o que nós vamos fazer, quais são as atividades que iremos desenvolver, temos, né, a nossa organização semanal, nossa organização mental. Então é importante a preocupação nesse sentido. Agora, quando essa preocupação ela passa a ocupar, né, grande parte do nosso tempo, a ocupar grande parte do nosso pensamento, ela passa a se tornar algo que vai nos levar ao adoecimento, né, ao adoecimento mental, emocional e, por consequência, ao adoecimento físico. Ou seja, né, nós temos que nos organizar, nós temos que nos preparar, mas as coisas só acontecem no hoje. Então, eu não tenho como controlar o que vai acontecer amanhã, eu não tenho como controlar tudo o que está à minha volta, né? Então, o confio tem a ver com isso também, com essa questão do controle. E entender que nós não temos controle absoluto sobre tudo na nossa vida, né? Sobre as pessoas que nos cercam, né? Sobre o dia de amanhã. Então, nós temos que entender que aquilo que nós podemos controlar, nós vamos nos organizar, né, para poder sempre fazer as coisas da melhor maneira possível, para que saia conforme, né, os nossos objetivos, para que saia conforme os nossos planos. Mas é importante saber também que as mudanças acontecem, que os planos são modificados e que nem tudo vai sair da forma como nós desejamos, da forma como nós queremos. Só por hoje eu confio, né? Traz essa reflexão. E nós vamos perceber também que os princípios, um está ligado ao outro. Então, o primeiro princípio, só por hoje sou calmo, ele tem a ver com o segundo princípio, do só por hoje eu confio. Só por hoje sou grato. Esse princípio está relacionado com a importância de nós valorizarmos as nossas conquistas, valorizarmos as pessoas, as coisas boas que nós temos à nossa volta e valorizarmos também aquelas situações desagradáveis que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso dia a dia e são inevitáveis. Conseguimos tirar dessas situações um aprendizado, tirarmos algum tipo de lição que nos torne uma pessoa melhor. Porque o aprendizado, ele se dá também pelas coisas que, num primeiro momento, né, são desagradáveis, mas que depois, com o tempo, nós vamos entendendo que nos trouxe alguma lição, que, que nos ajudou, né, a nos tornarmos, de alguma forma, uma pessoa melhor. Porque se na nossa vida fosse somente facilidade, se tudo acontecesse, né, da maneira como nós desejamos, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução seria muito pouca. É justamente, né, através dos atritos, através das dificuldades, que nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso potencial. Então, só por hoje sou grato está ligado à gratidão pelas coisas boas, pelas coisas agradáveis que acontecem na nossa vida, mas também sermos gratos pelas situações desagradáveis, mas que de alguma forma contribuem para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como pessoas. O quarto princípio, só por hoje trabalho arduamente. Esse arduamente, ele está relacionado com o aspecto da dedicação, né? Não é aquela questão do trabalho árduo, né? Trabalho sofrido, né?
Mas só por hoje eu trabalho arduamente está relacionado com a dedicação. Então, só por hoje eu trabalho de uma forma dedicada. Só por hoje eu trabalho com consciência do que estou realizando. Né? Só por hoje eu trabalho de uma maneira honesta. E esse trabalho de maneira honesta não é somente honestidade com as outras pessoas, mas honestidade com nós mesmos. Se aquele trabalho que nós estamos realizando, nós estamos fazendo da melhor maneira possível, e se aquele trabalho que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos fazendo, ele está de alguma forma me realizando como pessoa, e não só pelo aspecto financeiro, pelo aspecto econômico, que é muito importante também, mas muitas vezes custa a saúde, né? E algumas vezes custa a própria vida da pessoa, porque a pessoa ela se dedica integralmente a um trabalho que não lhe traz nenhuma satisfação pessoal, né? Mas lhe traz somente a, o retorno financeiro, que é muito importante, né? Porque nós precisamos do dinheiro, né? Nós precisamos desse retorno financeiro do nosso trabalho para podermos, né, ter uma vida agradável, né, ter uma vida com uma qualidade, poder continuar, né, desenvolvendo o trabalho, estudando, dando uma boa qualidade de vida para a nossa família e contribuindo, né, com o desenvolvimento aí do ser humano. Então, o aspecto financeiro é muito importante para o retorno do trabalho, mas nós precisamos ter também algum outro tipo de retorno do trabalho que não seja somente o aspecto financeiro. E esse princípio ele traz essa reflexão. Então, só por hoje eu trabalho arduamente, ele nos chama a refletir, de quão é a nossa dedicação a esse trabalho. Nós estamos realmente fazendo o nosso trabalho com consciência da importância que aquele trabalho tem na vida das pessoas, né, na vida da comunidade, na vida da sociedade da qual eu faço parte, né, e aquele trabalho ele tem também alguma importância para o meu desenvolvimento enquanto pessoa, né, para a minha satisfação pessoal. Então, só por hoje eu trabalho arduamente, ele chama, né, para essa reflexão, esse arduamente relacionado com a consciência do trabalho que nós estamos realizando, né, ou seja, o entendimento de que aquele trabalho que eu faço, de alguma maneira, ele contribui para a melhoria de vida das pessoas que usufruem dele, né, e aquele trabalho que eu estou realizando, de alguma maneira, contribui para a minha evolução pessoal. Certo? E o quinto princípio, né, só por hoje eu sou bondoso. E esse quinto princípio, né, dependendo da escola, dependendo da publicação, ele aparece também só por hoje eu sou gentil. Então, o princípio da bondade está muito próximo, né, ao princípio da gentileza, né, e não só da gentileza com as outras pessoas, mas a bondade e a gentileza com nós mesmos. Será que eu me trato bem? Será que eu cuido de mim? Será que eu sou gentil comigo mesmo? Né? E também a bondade e a gentileza com os outros reinos da natureza, né? Da qual nós também fazemos parte. Algumas vezes, né, a humanidade acredita que ela não é parte da natureza, né? Mas nós também fazemos parte. Né? Da mesma maneira que tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tem o reino hominal, né? Que ainda não está vivendo, né, em total harmonia com o restante dos outros reinos da natureza, né? Mas nós já estamos caminhando para isso. Então, esse quinto princípio, só por hoje serei bondoso, ele também é estendido
aos demais reinos da natureza, né? O reino animal, o reino vegetal, ao reino mineral, né? Porque nós estamos inseridos nessa natureza, nós fazemos parte dessa natureza. Por isso que é importante que, ao atendermos uma pessoa, busquemos identificar naquela situação, naquele problema, né, naquela queixa que a pessoa nos traz, qual está a identificação com esses 5 princípios do Reiki, para que nós possamos orientá-la a observar a sua vida, observar o seu comportamento, né, pensar a respeito, né, desses 5 princípios, de que maneira eles podem ser acrescentados, né, no dia a dia, né, daquele cliente, né, no dia a dia daquela pessoa que nos procura, para que a partir do momento que ela consiga ir aplicando no seu dia a dia, haja uma mudança de dentro para fora, né, uma mudança que vai possibilitá-la alcançar, né, aquela qualidade de vida. E esses princípios, eles precisam ser trabalhados diariamente, porque a nossa vida ela muda, a nossa vida é muito dinâmica, sempre vão acontecer situações que vão nos tirar, né, da aplicação desses 5 princípios, né? Isso faz parte. Nem sempre a gente vai conseguir aplicá-los todos os dias, todas as horas do dia, mas é importante que a gente esteja sempre pensando, né, se aquela minha ação seja uma ação, né, que eu tomo com relação a outras pessoas, no ambiente onde eu estou, se aquele pensamento, se aquela emoção que eu estou cultivando, se ela está alinhada, né, com esses 5 princípios, né, que são conhecidos como os 5 princípios do Reiki, mas que são princípios que podem ser aplicados em qualquer situação, né, independente de religião, independente de filosofias de vida. Esses princípios eles podem ser aplicados em qualquer situação, podem ser aplicados por qualquer pessoa, né, por qualquer idade, né, bastando que a pessoa tenha, né, a compreensão dos seus significados, de como pode ser agregados à sua vida. Dessa maneira, né, que os 5 princípios eles se tornam também um fator terapêutico, né, e junto, né, a aplicação do Reiki, mas a aplicação desses 5 princípios no dia a dia potencializa, né, os atendimentos, né, que nós como terapeutas realizamos. E para nós também é muito importante que a gente aplique esses princípios no nosso dia a dia, porque cada vez mais vamos também evoluindo, né, como terapeutas e como pessoa. E vamos tendo legitimidade para poder orientar os demais, né? Porque não adianta eu passar uma orientação para a pessoa que ela deve né, ser mais calma, se no meu dia a dia, né, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, eu não consigo realizar, né, eu não me esforço para realizar esse princípio, porque nem sempre a gente pode conseguir, mas é importante que a gente se esforce para aplicá-los no nosso dia a dia, tá certo? Então, por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, né, dê o seu like, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Gratidão.